Oi, Dani, Agora foi. Tudo bom? tudo bem? Que honra ter Tudo essa jóia. oportunidade de conversar com Ah, é você. honra é minha. Estou muito feliz por esse momento. A minha intenção para essa nossa conversa é trazer muito alívio para quem está precisando nesse momento, né? Uhum, Quanto, uhum. o quanto é doído, né? Quando Sim, alguém sim. perdeu algum pet, algum ser querido. Uhum, E eu uhum, queria começar, Dani, perguntando para você. Primeiro eu quero explicar, né, para o pessoal por que que uhum, eu te chamei para fazer essa entrevista. Eu conheço uhum, a Dani, gente, do meu curso de psicologia positiva. Ela é uma das alunas e ela tem compartilhado lá com a gente o sucesso de vendas que tem sido o livro dela, em que ela relata a experiência de vida, a história de vida maravilhosa dela com a cachorra dela, Penélope. Tem aí o livro? tem. Uhum. Eu estava baixando o som aqui do celular que estava me incomodando. Tem uma musiquinha de fundo. Aí estava baixando o som. Mas o livro está aqui, ó. Ah, então. E aí ela compartilhou com a gente os depoimentos das pessoas que estão lendo e como eu recebo às vezes pedido de ajuda sobre isso, né? As pessoas me pedem para gravar sobre luto pet. Eu pensei em chamar a Dani porque eu pensei que é a pessoa mais especializada e que pode ajudar todo mundo nesse momento. Dani, Uhum. conta pra gente um pouquinho. Por que que você consegue ajudar com isso? Qual foi a sua experiência de vida? Que experiência que você tem que faz você tornar mais leve esse momento das pessoas? Bom, primeiramente, eu tenho quase 20 anos como psicóloga clínica, né? Então, assim, esse processo de acolhimento e de cuidado com o ser humano já faz parte do meu dia a dia. Quando eu fui fazer o meu TCC da faculdade, eu escolhi o tema vida e morte, né? E eu fiz vários estudos sobre a tanatologia, os estudos sobre a morte, não direcionada para PET, até porque 20 anos atrás isso não era um tema que era muito falado, né? Só que passou, eu encerrei a faculdade, eu vim para o consultório, a princípio presencial, depois da pandemia, agora online, e eu nunca mais falei desse tema vida e morte. Então, eu não fui me especializar em luto, eu não fui nada disso. Ficou ali guardadinho. Em março desse ano, 2024, a Penélope, que é a minha Golden Retriever, que era um dos seres que eu mais amava na vida, né? Ela partiu, ela teve um tumor de pele que ficou muito gigante, assim, ele ficou deste tamanho, assim, para fora da pele. Ele cresceu muito rápido e ela fez a cirurgia, tirou o tumor. Mais 4 dias depois da cirurgia, ela veio a falecer. E ninguém sabe, né, qual foi o motivo da passagem dela, porque depois veio a biópsia e o tumor era benigno. Então, não teve um significado do porquê ela partiu. Quando aconteceu isso, eu entrei num mergulho muito profundo dentro de mim de tentar entender a espiritualidade animal, de tentar encontrar alívio no meu coração para aquele momento que eu estava vivendo, porque eu só fui saber que era um tumor benigno uns 25 dias após a morte dela. Até então, eu estava lidando como se fosse um câncer e que ela morreu em função de talvez ter uma metástase e que os exames não pegaram. Uhum. Então, eu fui lidando com essa dor, mergulhando em temas, né? Então, eu peguei os livros que eu tinha aqui em casa de espiritualidade animal, eu comprei tantos outros. E com 11 dias da passagem dela, eu tive uma intuição muito forte de que eu tinha que escrever um livro. Eu tinha que colocar isso no papel. E aí, assim, ó, o nome do livro veio pronto, na hora que veio essa inspiração, ele chama Uma Jornada de Amor. É, E na escrita desse livro, eu comecei a elaborar o meu próprio, essa perda, né? Eu comecei a elaborar esse processo, a minha relação, a minha jornada com ela. Uhum. Deixa eu E só te interromper um despretensioso. pouquinho.
para te Pode perguntar, falar. porque talvez, né, as pessoas não saibam o que que você está querendo Uhum. dizer com isso, espiritualidade animal. O que que você descobriu nessa sua busca? Bom, para mim, a espiritualidade é algo assim, nós somos uma alma habitando um corpo físico, e não um corpo físico que tem uma alma. Então, assim, para mim, a espiritualidade, como diz os Abrahams, é assim, e para mim isso é sinônimo, o ser interior, aquele ser que está ali conectado à fonte, é o que eu chamo de alma, né? Então, assim, a nossa parte mais sábia, né? Habita um corpo físico. E quando a gente fala de espiritualidade animal, a gente está falando de que os animais, assim como nós, seres humanos, eles também fazem apenas uma transição para o não físico. Eles também acessam um outro campo de energia, um outro campo de vida, uma vida diferente quando acontece a morte do corpo físico, mas a alma, aquele ser, ele continua. Então é isso que eu chamo de espiritualidade animal. Fica claro para você? Sim. E Fica. isso te trouxe conforto? Foi uma das coisas que ajudou essa certeza Sim, que continuava? sim. Eu É, acabei de, inclusive lá no meu Instagram agora, nesse minuto, antes de entrar aqui para a gente conversar, eu coloquei um post lá hoje de manhã e uma pessoa tinha acabado de comentar. Ela falou assim, Dani, é, falar de espiritualidade animal traz uma paz e um conforto que é inenarrável. Eu estou aprendendo muito com isso, a pessoa escreveu. Por quê? Porque quando a gente pensa que acaba e aquela pessoa, ela por exemplo, sozinha, ela e o pet vai embora e ela não tem contato e ela não consegue explicação do porquê que aquele animal que poderia viver 12, 15 anos, ele morre com 8 meses de vida. Ou ele morre, tantos casos, né, que eu escuto todos os dias no meu trabalho. Então, assim, ela ter a compreensão de que existe um motivo por detrás disso. E de que não é à toa, de que não existem acasos nas chegadas e nas partidas, existe um significado para aquilo, traz paz e traz conforto. Então, o meu trabalho ele está muito ligado em ajudar a pessoa hoje a ela acolher o sentimento dela quando ela tem essa perda, acolher as emoções do luto agudo, que é esse primeiro momento da passagem, que, claro, para algumas pessoas o luto agudo ele pode durar 3 meses, 5 meses, mas o que eu chamo de agudo é esse momento assim pós-perda, né? Assim, o primeiro mês, o segundo mês, aquele momento assim que você está se reorganizando, porque perder um animal muitas vezes é uma dor maior do que perder um ser humano, porque um animal ele se conecta com a gente de um lugar de essência mesmo, não é de um lugar de ego muitas vezes. Então a uhum. dor, na maioria das vezes, ela é maior do que a perda de um outro ser humano. Então, acolher esse luto agudo é muito importante, encontrar espaço de se sentir ouvido nesse processo, porque o luto pet ele ainda não é reconhecido socialmente, né? O que, que não é ser reconhecido? É quando você vai falar da sua dor, as pessoas falam, ah, mas era só um cachorro, pega outro. Ou você fala isso no seu trabalho, ou fala, ai, perdi meu animal, tô chorando, hoje não vou conseguir produzir tanto porque eu tô muito mal. E o seu chefe fala, não, mas é só um cachorro, minha amiga, vamos lá, vamos produzir. Então, Uhum. isso que a gente chama de luto não reconhecido. Socialmente, ainda não é visto como um vínculo que é importante. E no final das contas, o que a gente vê hoje é que é um dos vínculos mais importantes que a gente tem, porque muitas pessoas hoje vivem ela e o pet. Muitas pessoas optam por não ter filhos humanos e vive ela, o companheiro, a companheira e o pet. Então, hoje os animais eles fazem parte da família, que a gente chama de família multiespécie, né? Então não dá para negar que existe essa dor, né? Então é um Aham. processo de acolhimento. Pode falar, Tânia. Eu queria te perguntar, para a gente conseguir ajudar quem estiver assistindo,
porque eu te perguntei, né, se aprender sobre a espiritualidade animal, né, a continuação da vida na forma não física, Uhum, isso trouxe consolo. Mas eu imagino que para muita gente que esteja assistindo, e para mim com certeza seria assim, por mais que traga assim um consolo, uma compreensão, e é melhor do que pensar que acabou, né, que sumiu, que não tá, não existe mais. Ainda assim, a dor da perda física, né, de não ter mais a presença física daquele ser que a gente ama, é muito grande. Então, eu queria saber uhum, de você, na sua experiência, o que ajuda a aliviar essa dor da saudade física. uhum. Bom, o físico não dá para negar, né? Não dá para dizer que não vai doer fisicamente, porque dói e dói na carne mesmo, dilacera, né? É uma dor que realmente é dilacerante, mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes da gente olhar. E primeiro passo que eu acho que é a pessoa, a própria pessoa que está vivendo esta dor, acolher os próprios sentimentos. Ela poder validar para ela mesma que está doendo e que ela pode sentir aquilo. Por não ser um luto reconhecido, a tendência é que a própria pessoa acha que ela já está chorando demais, a própria pessoa acha que ela não deveria estar sentindo aquilo, a própria pessoa acha que ninguém vai entendê-la, que era só um cachorro mesmo, que ela nem entende porque que ela está sentindo tudo aquilo. Então, o primeiro ponto é sempre o acolhimento. O segundo ponto é buscar recursos, né, espaços de pessoas que falem a mesma coisa, que vão ajudar ela a compreender o que ela está sentindo e o que ela está vivendo. Agora, a gente pode trazer também recursos que a pessoa pode, de enfrentamento dessa dor, que ela pode realizar todos os dias. Que aí vai depender de que estágio do luto ela está, digamos assim. Se é um estágio que está mais agudo, eu diria que a forma como ela tem de lidar com isso é acolher o que ela está sentindo. Uhum, Só. Porque no meio da dor, não adianta você falar para uma pessoa que está vivendo um luto agudo, falar, olha, o seu animal, ele continua vivo. Ela está entendendo isso com a razão, mas está doendo tanto que ela não consegue ter essa compreensão. Então precisa de colo, né? E ela uhum, precisa aprender a dar esse colo a si mesma, né? Agora, quando vai ficando uma coisa mais que vai passando a dor e a pessoa já vai se reconhecendo naquela vida que não existe aquela presença física, ela pode fazer pequenos exercícios no dia a dia para reconhecer o que ela ganhou com aquele animal e não aquilo que ela perdeu. uhum, Então, por exemplo, aqui em casa, eu fiz uma espécie de altarzinho onde tem a coleira da Penélope, onde tem um tufinho de pelo que eu coloquei num saquinho, onde tem fotos dela, tem duas bolinhas que ela mais amava e tem coisas nossas da família. Então a gente não colocou só coisas dela, a gente colocou coisas de nós quatro, né? Que é meu marido, minha filha e ela. Estava contando que eram os quatro. Então, a gente colocou coisas de nós quatro ali naquele Dani, deixa eu só altarzinho. compartilhar uma coisa com você. Diga. Os Abraham falam, né, que a dor da perda diante da transição de qualquer ser, né, ser humano, um pet, é sempre porque a gente está focando na ausência, na perda, e não Uhum, na transformação que teve, né? Se a gente conseguir uhum, entender que uhum, continua e que é só uma relação transformada agora, mas que a gente ainda tem uhum. possibilidade de se relacionar a esse ser, de outra forma, fica muito mais fácil. Mas que qualquer um de Sim. nós, se focar na perda, a gente vai se emocionar e vai sentir tristeza. E assim, eu não sabia o que ia vir na entrevista, né? Mas eu até pensei, ai, será que em algum momento vai tocar no assunto de alguma coisa que vai mexer comigo? Porque eu me emociono muito com a questão de morte, de perda, choro nos filmes Uhum, uhum, e pessoas que uhum, eu perdi, se eu focar de um certo jeito, se você focar com esse pensamento da ausência, do que você perdeu realmente, que você deixou de ter aquele tipo de convivência, já vem a vontade de chorar, né? Então, só de você me falar desse uhum, altarzinho, eu já fiquei aqui, né? Porque para mim ativou a sensação de, nossa, de ela não está mais aqui
e agora eu tô com a bolinha dela aqui, me lembrando dela, mas eu não jogo mais a bolinha com ela. Então, para mim, isso Uhum. gera até uma emoção. Então, eu acho que isso depende da forma como você, a intenção daquela pessoa. Então, isso que eu ia completar, né? Você vai fazer isso, os rituais de passagem, eles são sempre muito importantes para a Uhum, gente poder elaborar essa transição, né? Essa travessia que é o luto. Então, eu fiz esse altarzinho porque, para mim, ter as coisas dela ali me lembra de toda a alegria que eu vivi com ela. uhum, Penélope era um ser muito feliz. Então, ter as coisas dela lá, em alguns momentos eu vou lá, eu cheiro aquela coleirinha dela. Eu me emociono, mas eu lembro dela com alegria, não é com dor. Então, o que eu diria é assim: cada tutor vai encontrar qual é o espaço que caia melhor para ele no campo emocional. Talvez uma carta de gratidão dizendo para aquele animal tudo aquilo que ele trouxe para ele, não tudo aquilo que levou dele. Então, assim, uhum, a carta da gratidão é uma forma de você dizer, querida, por exemplo, né, querida Penélope, eu queria te agradecer o tanto que você me ensinou a ser feliz, o tanto que você tornou a minha vida mais leve. É, de repente, isso caia melhor para determinado tutor e não caia melhor para outro. O altarzinho, ele é uma forma de simbolizar que aquele ser, ele continua ali de alguma maneira. Agora, se ele servir para a pessoa ir lá todos os dias e dizer assim, você não está mais aqui, tá tudo ruim a minha vida porque você não está, ele vai estar ativando, concordo com você plenamente, toda hora a perda e não o ganho, né? sim. E você Então, o estava objetivo... Ah, Estava falando dessa alegria e da gratidão, né, que você sente, que você procura ativar nas pessoas que passam em atendimento com você a respeito do que elas viveram com o animalzinho. Isso me fez pensar que eu imagino que o seu livro deva ajudar não só quem perdeu algum pet, mas quem tem um pet, a aproveitar ao uhum, máximo a vida com esse pet. Porque eu vejo que o seu olhar é muito de exatamente o que a Penélope trouxe para você, né? Então, logo no começo do seu livro, você fala que ela te ensinou a sentir prazer nas pequenas coisas, a apreciar a brisa uhum, do rosto, o sol na pele. Então, são coisas que realmente um uhum, cachorro, um animal, eles estão presentes no momento presente, né? Um cachorro mais ainda, uhum, curtindo a vida. E a gente uhum. tem muito a aprender com eles, né? E eu fico imaginando que o seu livro deva ter esse impacto nas pessoas. Essa coisa de lembrar de aproveitar o momento presente e de lembrar de aprender com o animal, né? A gente a ser mais feliz. Porque às vezes a gente tem um Sim, animal e tá tão ocupado, né, com a bagunça que faz, com o trabalho que dá, que não tá nem lembrando de valorizar o que ele está ensinando pra gente. Então eu penso que é uma sim, forma de a gente se despertar para isso. Você vai deixar o link? sim. Vamos deixar o link Vou no deixar, vídeo para quem vou quiser deixar. ver Você o sabe, seu livro. Tânia, que algumas pessoas falam, perguntam para mim assim, ah, mas o livro é triste, porque fala da morte da Penélope, ele é triste. Eu falo, não, não é um livro triste, porque o livro não é sobre luto, em primeiro lugar, o livro é a nossa jornada, não é sobre luto, ele é sobre vida, não é sobre morte, ele é sobre vida. Né? Ele conta a nossa jornada e todos os aprendizados e tudo que eu cresci, que eu aprendi com ela. E que a minha missão, e eu acho que não é a missão só minha, é a missão minha e dela, porque eu acho que em algum nível não, ela estava muito presente na escrita desse livro o tempo todo, a presença energética dela, eu senti muito forte durante toda a escrita do livro. Então, assim, não é só a minha missão, é a missão dela também, ajudar as pessoas a compreenderem a jornada de vida com o seu animal. Mesmo que esse animal já tenha partido, mas conseguir olhar para trás e falar o que foi que ele me deixou, quais foram os convites as sementes que ele plantou no meu coração, para eu ser um ser humano melhor, para eu acessar a minha parte mais sábia, para eu poder crescer e me desenvolver nesse mundo e poder acessar o melhor de mim. Porque eu Uhum. acredito que os animais tiram o melhor da gente o tempo todo, né?
E foi isso que ela fez comigo. Então, assim, não dá para não trazer essa mensagem no meu trabalho todos os dias, porque reconhecer o lugar dela, Falar, depois eu pergunto. Pode terminar. ah, reconhecer o lugar dela, na minha vida, desse lugar de alguém de um ser que me trouxe muito, que eu ganhei muito, para mim, é uma compreensão muito maior que hoje eu tenho da vida, sabe? De verdade, muito mesmo. Eu ia te falar, te perguntar, o seu trabalho atual é esse atendimento, né, esse acolhimento, mas você também faz comunicação animal, certo? Faço, faço. Então você se comunica com esses animais que já Aham. mencionaram. Você quer explicar para a Não gente? apenas com. É, Ah, a é uma... pe- comunicação intuitiva não apenas com os animais que partiram, não. Com qualquer animal que o tutor queira saber algo. Então, vou explicar. Primeiro, hoje meu animal, hoje o meu trabalho, ele está dividido. Eu continuo fazendo as sessões de psicoterapia que eu fazia antes, com qualquer tema que as pessoas procurem, né, como psicólogo. O trabalho com o luto pet, a comunicação intuitiva animal, ele surgiu a partir do livro, né? Poucos meses antes de lançar o livro. Eu comecei a falar disso no Instagram, do luto pet, espiritualidade animal, fiz o curso de comunicação intuitiva animal, e aí isso começou muitas pessoas chegarem para buscar esse serviço. Então, o que que é a comunicação intuitiva animal? Ela é uma técnica, ela é uma ferramenta onde a gente acessa o campo desse animal. Eu gosto de falar que é uma comunicação de coração para coração, porque parece que fica um pouco mais palpável para as pessoas entenderem. O que que seria isso? A gente, enquanto humanos, a gente fala numa linguagem verbal. Os animais, eles se comunicam na linguagem do sentir. Uhum. Então, a comunicação intuitiva é desse lugar da telepatia, onde a gente se conecta com esse sentir do animal e ele traz as informações que ele quer transmitir. Então, é uma ferramenta, é uma técnica. E eles se comunicam através de imagens, através de sons, através muitas vezes de cheiros. Eles mostram Essas muitas imagens, os cheiros, eles vêm na sua cabeça. na minha cabeça, exatamente. Então, por exemplo, Então, agora o eu vou te comunicador. perguntar Ah, aquela dúvida que eu te perguntei, que eu não aguentei, e perguntei antes da entrevista. aham, Que eu imagino que outras pessoas vão ter essa questão também, que é como você uhum. sabe que essa comunicação está realmente acontecendo? Como você sabe se não é algo que por você desejar muito, tanto porque você queria ter contato com o seu animalzinho que partiu, ou porque você quer ajudar muito alguém que está sofrendo, como você sabe se isso não é, tudo bem, uma mensagem sábia, algo amoroso, mas que talvez esteja vindo do seu ser interior e não do animal? Você já me Então, na explicou realidade, esse o sentido de curso, né, que a gente faz, a gente identificação. tem todo um. No curso que a gente faz, a gente tem todo um treinamento, né, para entender, assim, o que passa pela gente que é nosso e o que é de um outro que está chegando ali, aquelas imagens que vêm de quem é. Então, a gente vai aprendendo a perceber o que é nosso e o que não é. Mas o mais importante é que, assim, essa resposta literal não existe quando a gente está falando do campo do sentir e da intuição. É uma comunicação intuitiva. Então, a certeza absoluta de que isso é do animal e não é meu, certeza absoluta, ciência, com essa visão, não. Uhum. Mas a gente tem a experiência você faz uma comunicação e o animal começa mostrando ele numa praia, por exemplo. E ele começa a se mostrar numa praia e ele diz assim: a nossa vida juntos, se referindo à tutora, a nossa vida juntos foi como um dia de praia. E ele mostra algumas gaivotas no céu, aquele mar chegando e voltando, o solzinho lá no fundo. E aí tem toda uma comunicação. A hora que eu passo a comunicação para a tutora, ela fala: Nossa, ele adorava a praia. Não a praia em si,
mas a minha mãe mora na praia e a gente estava na praia o tempo todo. Ele não gostava da água, mas ele gostava daquela vivência juntos em família. É, ou o animal que ele coloca, por exemplo, um exemplo da Penélope. A Penélope era alérgica à picada de abelha. E quando eu faço uma comunicação intuitiva com ela, eu faço não, né? Eu peço para uma pessoa fazer a comunicação intuitiva logo depois que ela partiu. Ela diz assim na comunicação intuitiva que ela vê abelhas lá e ela come o mel das abelhas. E que lá as abelhas não picam. Foi só uma frase que a comunicadora não sabe de nada. Mas quando eu li, eu falei, meu Deus, é a Penélope. Por quê? Porque eu sabia que ela era alérgica à abelha. E através dessa frase, ela sabia que eu entenderia que era ela. Uma outra frase, eu falei no ouvidinho dela. Eu não sei quem, né, está escutando aqui se conhece aquela lenda da Ponte do Arco-Íris, que fala dos animais. Tem aqui em vários canais do YouTube, tem ela numa leitura, com uma musiquinha de fundo, que inevitavelmente a gente chora de escutar essa lenda. Mas quando a Penélope partiu e eu fui ver o corpinho dela, e eu falei, e eu fui lá no ouvidinho dela, eu falei, agradeci por nossa vida juntos, e eu falei assim para ela, P, eu te encontro na Ponte do Arco-Íris. E a comunicadora escreveu, sim, eu cheguei pela Ponte do Arco-Íris, não é uma invenção humana. Então, essas coisas, ok, muitas pessoas podem ainda questionar, mas eu vejo detalhes que o animal fala, que só o tutor conhece, que para mim não tem como questionar. E quando a gente está falando do sentir, a gente está falando da intuição, a gente está falando de um campo extrafísico, as coisas não entram nesse espaço da lógica mesmo, que a nossa mente racional e conceitual quer encaixar, né? Então, eu não sei se eu respondo realmente a sua dúvida aí de todos que estiverem escutando, mas eu acho que é bem desse lugar, de pequenos detalhes que só o tutor conhece e que chega para ele assim, opa, não, é meu animal que tá se comunicando aqui. Cada um vai chegar à sua própria conclusão, né? Mas para mim essas Sim. histórias me arrepiam, me emocionam. Para mim isso sempre é uma confirmação de realmente a continuidade da vida, Uhum, que é aquele ser que está lá, que eles ainda podem se uhum, comunicar com a gente, né? E isso eu penso que é uma sim. forma de diminuir essa distância, de diminuir essa dor, porque Uhum, você, em vez de pensar que parou de existir, inclusive, segundo os Abraham, a explicação da dor é que a gente sente uma emoção muito negativa toda vez que a gente está acreditando em algo que não é verdade. Então, dói uhum, tanto a perda de alguém, a dor pela morte, justamente porque naquele momento você está focando a atenção naquele assunto como algo que, como se tivesse um fim. E esse fim não existe. Então, a dor é porque você está enxergando do jeito errado. Não é o que realmente uhum, acontece. E eles explicam que se a gente conseguir compreender essa transformação que aconteceu, mas que a relação pode ser até mais intensa, mais próxima, através do não físico, né? Porque a P pode estar aí do uhum, seu lado agora, te ajudando a responder, uhum, né? uhum, Então, uhum, e quando está no físico, não, é como o Abraham falou da Esther e do Jerry. Para Esther foi muito sofrido a perda do Jerry, mesmo ela sabendo com razão, assim, sabendo com muita profundidade que a vida continua, ainda assim foi muito sofrida a perda, e os Abraham explicaram isso, que quando ele estava vivo, quando ele estava num corpo físico, melhor dizendo, eles podiam estar cada um num canto da casa, e um focado no computador, o outro fazendo alguma outra coisa, mas a partir do momento que o Jerry estava no não físico, se a Esther estivesse trabalhando no computador e precisasse de uma ajuda,
Se ela pensasse no Jerry, se ela simplesmente pensasse na ajuda que ela precisava, o Jerry já estava lá instantaneamente, dando uma ideia para ela, uma Uhum. intuição para ela, resolvendo algum problema para ela através de uma ideia. Uhum. E isso é mais intenso, né? Até do que o É. relacionamento físico. Então, é Uhum. uma forma da gente olhar, né? A gente compreender que Sim. transformou. É. Você sabe, Tânia, que tem uma conexão que depois do curso eu fiz com a Penélope, e ela fala assim: é, eu estou aqui e você está aí. Nada mudou, apenas se transformou. Eu apenas estou do outro lado da porta, mantenha a porta aberta. Então, essa frase, para mim, ela, eu lembro dela todas as vezes que a saudade está muito aguda, eu lembro que é só estar do outro lado da porta e que eu preciso manter a porta aberta. E para mim, manter a porta aberta é esse espaço de eu manter tudo que ela me ensinou dentro de mim, vivo. E é esse espaço de eu me lembrar que eu estou aqui aprendendo a estabelecer um novo relacionamento com ela sem o corpo físico. Porque é um aprendizado para a gente aqui enquanto ser humano, né? Então, assim, é aprender a estabelecer um novo relacionamento. Eu não vou ver mais, eu não vou cheirar mais, eu não vou sentir mais. Mas isso não significa que acabou, só transformou. E às vezes a gente se desespera nesse ponto. Meu Deus, mas eu preciso do físico, mas eu preciso do físico. Calma, respira. O físico faz parte, acolhe que faz parte, mas existe mais do que o físico. E vai ser um processo de aprendizado, um passo de cada vez. Eu acho que esse é o caminho, né, para a gente lidar com o luto. Porque antes, alguns anos atrás, na própria psicologia, quando a gente falava de luto no geral, a gente falava que é um processo onde a gente tem que superar o luto. Hoje a gente não fala mais de superação, porque o luto nada mais é do que um processo onde você aprende a viver sem aquele ser que você amava tanto, né? Sem aquele ser fisicamente falando que você amava tanto. Então, se a gente for olhar desse ponto de vista, é um processo para a vida toda. Mas a gente pode atravessar o luto de um outro lugar, que não apenas do lugar de dor e sofrimento, mas de um lugar de consciência de que aquele animal ele veio com uma missão para viver com você, você com ele, muitos aprendizados a serem feitos, e que a hora que ele parte a gente precisa praticar um pouquinho do que foi deixado aqui, né? Então é assim que eu vejo. Achei perfeita essa fala sua para a gente finalizar hoje. Queria saber se tem algum Uhum. recado mais que você gostaria de deixar para o pessoal. Olha, eu diria assim, eu já falei essa frase, mas eu vou repetir assim. Se o seu coração, se hoje é um dia de dor para você, se é um dia onde o seu coração dói de saudade, né? Acolhe, respira e acolhe, né? E lembra que esse ser que você ama tanto, ele não, ele só está do outro lado da porta, né? E viver esse processo, um passo de cada vez, é aprender a abrir essa porta e poder reconhecendo algo que está além do que os seus olhos físicos podem ver. Acho que é isso. Adorei, Dani. Espero que Uhum, traga conforto, consolo para quem está precisando. uhum. Seu Também livro, espero. muitas e muitas e muitas pessoas. Amém. Obrigada, Dani. Muito Amém. obrigada por estar aqui Obrigada a hoje. você. Obrigada a você. Eu vou deixar o link com você, se você quiser colocar para o pessoal conhecer um pouquinho do livro. Obrigada. É isso. Até Um uma próxima. beijo. Beijo. Até. Obrigada. Tchau.